convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. E se você curtir o nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando o crescimento do nosso canal. E esta é a nossa chave Pix, caso você queira nos ajudar. Lembrando que é um ato voluntário, ou seja, só se você sentir o desejo. E agora, vamos a mais um vídeo no nosso canal. Alguns lugares guardam segredos que são revelados a poucas pessoas que passam naquele local, onde fatos inexplicáveis são narrados com riquezas de detalhes surpreendentes. Geralmente, esses locais têm históricos bem bizarros, onde tragédias foram registradas anos atrás. Hoje, conheceremos alguns relatos vividos em alguns quartéis, onde seus personagens afirmam a veracidade dos fatos vividos por eles. O Sargento Braga foi transferido no ano de 1985 para a unidade militar na região Nordeste. Era uma base de treinamento com uma extensa área onde muitas unidades da região treinavam seus recrutas e oficiais. Onde funcionava o QG, fora no passado um enorme engenho, muito próspero. Porém, quando o Brasil teve que participar na Segunda Guerra Mundial, algumas unidades foram criadas para treinar os soldados que iriam para a Europa lutar contra o inimigo. E muitas áreas foram indenizadas para a construção de novas bases de treinamento. E essa foi uma delas. Porém, com o passar do tempo, alguns soldados relatavam estranhos fenômenos que aconteciam durante a noite. Mas o assunto não era passado para as outras pessoas, evitando assim uma alucinação coletiva causada pela mente quando nos encontramos em lugares noturnos, onde a escuridão pode nos pregar muitas peças. E ao chegar na nova unidade, dias depois, os oficiais contam ao Sargento Braga sobre a visão que alguns soldados tiveram durante a noite no quartel, mas que na verdade eles achavam que tudo era causado pelo psicológico. O sargento riu bastante e disse que na sua vida viveu muitos momentos e que jamais iria ter medo de nada. Um certo dia, a guarda inicia os seus trabalhos. Era um fim de semana como todos os outros, e geralmente tudo corria tranquilamente, sem alteração. O sargento, como sempre, era rigoroso quando estava no comando da guarda. Quando se aproximava das 19 horas, um soldado relata que ao fazer o seu quarto de hora, observou um estranho vulto no andar superior e ao se dirigir ao local, não viu ninguém. O sargento diz ao soldado que a sua mente havia lhe pregado uma peça e que ficasse mais atento. As horas se passam e quando se aproximava das 21h30, o sargento decide fazer a sua ronda, como sempre fazia, e ao subir as escadas que davam acesso ao primeiro andar, para em frente a um enorme quadro de um importante personagem histórico. E ao olhar para o mesmo, algo surpreendente acontece. A pintura cria vida, piscando os olhos. O personagem histórico olha fixamente para o sargento, que não acredita no que estava acontecendo. Ele pega sua pistola e aponta para o estranho espectro. Porém,
os projéteis pinam e a pintura se torna uma criatura cadavérica, saindo do quadro em direção ao sargento, que emite um grito de desespero, perdendo os sentidos e sendo encontrado logo após pelos soldados, desmaiado em frente ao enorme quadro. Segundos depois, ao acordar, conta com detalhes tudo o que lhe aconteceu, deixando os soldados perplexos. E essa experiência foi algo que ele jamais imaginaria que poderia acontecer com ele, marcando para sempre a estranha noite em que a pintura criou vida e veio em sua direção. O soldado marinho realizava o seu sonho de criança, de servir ao exército. Estava bastante feliz e tudo era algo muito novo e cheio de novidades. E em pouco tempo se adaptou rapidamente ao estilo de vida militar, criando assim um forte vínculo de amizade com todos que faziam parte da sua base militar. A sua unidade de infantaria tinha paióis de armas e munição, onde as guardas eram tiradas sempre nas guaritas, que se localizavam em alguns pontos estratégicos. Porém, existia uma que nunca era usada, e o jovem soldado jamais havia questionado o porquê ninguém entrava naquela guarita. Porém, os mais antigos colocavam os soldados de guarda em uma área próxima, onde poderia ter uma visão ampla de toda a localidade. Era mais um dia normal e o soldado marinho estava de serviço. Tudo caminhava tranquilamente. Quando se aproximava das 10 horas da noite, entrou em forma e pela primeira vez foi designado para aquele local. E o sargento de dia lhe disse: "Marinho, não precisa ficar dentro da guarita. Fique naquela área." Ele obedeceu. Quando havia passado quase 2 horas, ele estava tranquilo em seu turno, quando de repente observa no interior da guarita um vulto de uma pessoa e em seguida escuta o disparo de um fuzil. E ao se aproximar do local, o mesmo estava vazio. Ele fica perplexo e retorna para o seu lugar anterior. E é nesse momento que, ao olhar para a guarita, vê sobre ela um vulto de um soldado com um fuzil sentado sobre o teto, iluminado pela lua da noite. O soldado se levanta e fica observando o marinho, e em seguida ele vai desaparecendo, feito fumaça perante os seus olhos. Marinho mal acredita no que estava acontecendo. Minutos depois, a guarda se aproxima, onde se realizam as normas de troca. E ao chegar no alojamento da guarda, o sargento de dia nota o estranho comportamento do soldado e pergunta: "O que aconteceu, guerreiro?" Ele conta tudo o que aconteceu, com todos os detalhes. O sargento, ao ouvir a história vivida por Marinho, lhe diz: "Não fique assustado, mas há 10 anos atrás, um soldado tirou a sua própria vida, usando o fuzil que estava no momento. O estrago foi grande, deixando o teto com marcas por todos os lados. Quem estava de serviço naquele dia disse que foi uma cena terrível e que após o ocorrido, ninguém conseguia tirar serviço naquela guarita. E por essa razão, ela nunca fica ocupada durante a noite." Marinho fica impressionado com a revelação feita pelo sargento. E esse acontecimento é recordado por ele até os dias de hoje. A história de um local pode envolver segredos, nem sempre agradáveis, quando descobertos. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada.
Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!